Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Eu me chamo Luiz Felipe, sou técnico em radiologia. Hoje nós vamos falar sobre os fatores radiográficos, o que é preciso para produzir uma radiografia, ok? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, acione o sininho para quando eu postar vídeo novo você ser notificado. Siga-me também no Instagram, ok? Vamos lá. Então, os fatores radiográficos: kV ou quilovoltagem, mA ou miliamperagem, T de tempo, que é em milissegundos. Utilizando o mA juntamente com o tempo, eu vou obter o MAS, né? Então, MAS com o kV eu consigo realizar uma radiografia. O E de espessura em centímetros. Essa espessura eu preciso medir a estrutura que eu vou radiografar para poder realizar uma radiografia com boa qualidade. Então, preciso saber a espessura da estrutura que eu vou irradiar. E a distância, que geralmente é em metros, mas pode ser em centímetros também. É a distância do emissor de radiação até o filme ou até o objeto. A gente vai ver isso daí também. Então, os fatores são kV, mA, tempo, com mA e o tempo mAs. Então, seria kV, mAs, a espessura da estrutura e a distância do foco até a estrutura ou até o filme. Então, vamos lá. Então, primeiramente, o kV. O kV, que é a quilovoltagem, ele é responsável pela qualidade ou a penetração, o poder de penetração dos feixes de raio-x, tá? Ele representa a velocidade de impacto dos elétrons liberados do cátodo contra o anodo. Então, seria a tensão elétrica, a energia desse aparelho, da energia da ampola do raio-x. Olhando aqui nessa imagem, ó, repare que essas bolinhas azuis como se fossem uns elétrons. Pela diferença de potenciação aqui, ó, pela diferença de potenciação DDP, que é aqui negativo e positivo, os elétrons irão ser direcionados para o alvo, que é positivo, para a geração de fótons de raio-x. Então, o que o kV faz? Ele altera a velocidade desses elétrons. Então, ele trabalha com a energia cinética dos elétrons, direcionados do cátodo ao anodo. Quanto maior o kV, maior vai ser a velocidade desses elétrons até o anodo. Quanto maior a velocidade dos elétrons, maior vai ser o poder de penetração desses feixes de raio-x. Quanto menor o kV, menor vai ser a velocidade dos elétrons e menor vai ser o poder de penetração também desses feixes de raio-x, ok? Então, o fator de controle do kV é o contraste das imagens, tá? Ele controla a quantidade de tons de cinza entre o branco e o preto da imagem, ok? Então, o kV, aumentando o kV, eu tenho elétrons, os elétrons ganham mais energia. Aumentei o kV, os elétrons vão ganhar mais energia. Elétrons com energia mais alta agora terá maior qualidade dos feixes de raio-x. Quanto maior a qualidade dos feixes de raio-x, maior será a penetração dos feixes de raio-x. Então, aumentando o kV, eu aumento o seu poder de penetração. Ele consegue atravessar com mais facilidade a estrutura. Quanto menor o kV, eu diminuo esse poder de penetração, eu diminuo essa qualidade do feixe, ok? Mais fraco ele vai ficar, ok? Então aqui nós temos três imagens, um baixo contraste, um alto contraste e um intermediário. Foi falado que o kV controla o contraste das imagens, que são aqueles tons de cinza entre o preto e o branco. Então precisa, para se obter uma radiografia com ótima qualidade, como essa intermediária, que é o ideal, que tem que ter uns tons de cinza entre o preto e o branco para distinguir as estruturas, conseguir visualizar outras estruturas aqui.
eu preciso equilibrar esse KV. Exemplo, se eu utilizar um KV muito alto, eu vou ter um baixo contraste, porque tenho muitos tons de cinza na imagem. Certo? Porque eu utilizei muito KV, a imagem ficou muito escura, teve muita força para atravessar, o poder de penetração aumentou muito. Então, muitos feixes conseguiram atravessar a estrutura e chegar ao filme. Então, ficou com muitos tons de cinza, então com baixo contraste. E o contrário é o seguinte, quanto menor o KV, né, o baixo KV, eu vou obter um alto contraste, né, branco e preto. O que isso quer dizer? Se tem um baixo KV, baixo poder de penetração. Então o feixe de raio-x não vai ter poder suficiente de penetração, não vai conseguir atravessar a estrutura. Se não consegue atravessar a estrutura, não vai chegar no filme. Então vai ficar essas imagens mais esbranquiçadas, né, com as estruturas mais esbranquiçadas aqui, ó, dependendo da densidade da estrutura que ele vai atravessar. Então, se eu tenho branco e preto, eu tenho um alto contraste devido ao baixo KV. Se eu tenho muitos tons de cinza, uma imagem mais escura, eu tenho baixo contraste devido ao alto KV. Então, assim, com o aumento do KV, aumenta o efeito Compton. O que é o efeito Compton? É aquela radiação espalhada que é causada, né? Quando a radiação interage com a estrutura, ela se espalha, radiação secundária. Essa radiação espalhada é, acontece de ocorrer o baixo contraste nas imagens, que não é legal. Essa radiação que vai chegar no filme perde qualidade da imagem. Então eu preciso equilibrar esse KV para distinguir um órgão do outro, ok? Então o ideal seria essa aqui, essa intermediária aqui, nem tão alto e nem tão baixo, uma técnica intermediária aí, ok? E o que seria miliamperagem, ou mA? Então, o mA ele é responsável pela quantidade do feixe de raio-x e a dose no paciente. Se eu estou aumentando a quantidade de feixe de raio-x, automaticamente, consequentemente, vou estar aumentando a dose de radiação no paciente também. O mA é produzido pelo aquecimento do filamento catódico que libera os elétrons para se chocarem ao anodo, produzindo os raios-x. Então seria a corrente elétrica. O mA é a corrente elétrica. Então, olhando na imagem aqui, ó, vamos imaginar que essas bolinhas sejam os elétrons, tá? Quantidade de elétrons aqui. Quanto maior for o mA, maior vai ser a quantidade de elétrons aqui acondicionados na capa focalizadora. Quanto menor o mA, menor vai ser a quantidade de elétrons acondicionados aqui na capa focalizadora. Quando eu utilizo o foco fino, eu vou utilizar de 50 a 150 mA. Quando eu utilizo o foco grosso, eu utilizo de 200 a 500 mA ou até mais, ok? O fator de controle do MAS é a densidade da imagem. O mA, então, controla o grau de enegrecimento global da imagem. Quanto mais mA, mais enegrecimento vai ter a imagem. Quanto menos mA, menos enegrecimento vai ter a imagem. É uma imagem em geral, vamos dizer assim. Ok? Então vamos lá. Ao realizar um exame de um recém-nascido, vocês sabem que recém-nascidos são muito agitados. Ou bebezinhos, né? São muito agitados, ok? Então o ideal é usar um mA maior e um tempo menor. Por quê? Com um tempo menor eu consigo fazer uma radiografia mais rápido, não pegando o movimento dessa criança, né, desse recém-nascido. Porém, quando eu baixo o tempo de exposição, eu tenho que subir o mA, senão eu não vou ter a mesma qualidade de imagem, ok? Então, o tempo de exposição sendo curto, corremos menos risco de a imagem ficar tremida. Exemplo, para um raio-x de tórax do
recém-nascido, por exemplo, onde eu usarei 5 mAs, ok? De tempo, então, para utilizar 5 mAs, eu vou utilizar de tempo 0,5 segundos e um mA de 100 para obter 5 mAs. Agora, eu quero baixar esse tempo, tá? De 0,02 com mA agora de 250 para obter os mesmos 5 mAs. Quero baixar mais o tempo ainda, 0,01 de tempo com mA de 500 mAs para obter os mesmos 5 mAs, ok? Então, se eu vou baixar o tempo, eu aumento o mA. Se eu vou subir o tempo, eu vou baixar o meu mA para obter a mesma qualidade de imagem. Como que eu sei que isso vai dar 5 mAs? É só multiplicar o mA vezes o tempo. Multiplicando o mA vezes o tempo, eu vou obter a quantidade de mAs, que é miliamperagem por segundo, ok? Imagem aqui, ó. Com uma insuficiência de mAs, eu vou ter uma baixa densidade, não consigo visualizar estruturas com qualidade, né? Se eu tenho excesso de mAs, eu vou ter uma alta densidade. Então também vai ficar uma imagem mais escura, mais enegrecida também. Imagem geral enegrecida, ok? Então eu preciso também equilibrar esse mAs aí. Ter um mAs intermediário para obter uma radiografia com qualidade também. Espessura. O que seria a espessura? Está relacionado com a espessura da estrutura a ser radiografada. É medida em centímetros e utiliza-se um acessório para essa medição, que é o espessômetro. Então esse aqui é o espessômetro, tá? É o acessório que a gente utiliza na radiologia para medir as estruturas que eu vou radiografar, para obter em centímetros o tamanho dessa estrutura para eu poder achar o KV a ser utilizada para aquela estrutura. Nesta videoaula eu não vou falar sobre o cálculo de KV, tá? Vai ser numa aula futura, ok? Na minha próxima aula, vamos dizer assim, beleza? Então este é o espessômetro que eu utilizo para medir a estrutura que eu vou radiografar. E distância, o que seria distância? É o fator radiográfico que determina a geometria da imagem radiográfica, se essa imagem vai magnificar, se ela vai ampliar ou não. Eu tenho 3 distâncias a ser estudadas. Primeira, distância foco-filme, DFOF, distância foco-filme, ou DFR, que é a mesma distância, tá? Distância foco-receptor. É essa distância do foco até o filme, tá? É essa distância aqui, do foco até o filme. A segunda distância é o DFO, distância foco-objeto, é a distância do foco emissor até o objeto. A terceira distância é o DOF, ou DOR, eu não coloquei aqui, mas tem DOR também. O DOF seria distância objeto filme. O DOR, que é DOR, é distância objeto receptor, que também é a mesma coisa, que é a distância do objeto até o filme radiográfico, ok? Então, DFOF, DFO e DOF. Exemplo. Nessas duas imagens aqui, para uma mesma distância objeto-filme, tanto aqui como aqui, mesmo tamanho do objeto, tanto aqui quanto aqui, qual aqui é que vai aumentar, vai ampliar a sua imagem? A distância foco-filme menor ou a distância foco-filme maior? É essa daqui. Quanto menor a distância foco-filme, maior vai ser a ampliação da imagem. Quanto maior a distância foco-filme, né,
menor vai ser a ampliação da imagem. Repare que com uma distância foco-filme aqui está menor, né? E repare que a imagem está sendo aumentada. Essa área é a que vai ser aumentada aqui. Então eu obtive uma ampliação, uma magnificação da imagem. E desse lado, aumentando a distância foco-filme, essa ampliação diminuiu, né? Teve uma menor ampliação. Todo raio-x que eu vou radiografar, vou realizar, vai ocorrer essa ampliação, o mínimo vai ocorrer. Então a gente tem que pensar de uma forma que não aumente tanto, né? Que seja o mais próximo do real possível, né? Então, quanto maior a distância foco-filme, menor vai ser a minha ampliação, ok? Agora aqui, para o mesmo tamanho de objeto, porém com distância objeto-filme maior. Nessa primeira distância objeto-filme está menor, nessa segunda distância objeto-filme está maior. Qual que vai ampliar mais a imagem? Aqui tem a distância objeto-filme maior. Repare que nesta figura, onde a distância objeto-filme é menor, eu tenho uma menor ampliação da imagem. Agora, se eu tenho uma distância objeto-filme maior, eu vou aumentar o tamanho dessa imagem, ok? Isso para a mesma distância foco-filme. Repare aqui, ó. Se por acaso não tiver como diminuir essa distância objeto-filme, em que caso que não tem como diminuir essa distância objeto-filme? Exemplo, chega um paciente para você numa maca, em cima de uma prancha e em cima de um colchão. E você vai passar para a mesa, você puxa com colchão e tudo, né? Às vezes você vai puxar com colchão e tudo. O que aconteceu? Além de ter a distância da mesa para o filme, já que já tem essa distância, eu vou ter a espessura do colchão, a espessura da prancha até chegar no objeto. Então eu afastei o objeto do filme. Então eu obtive uma distância objeto-filme maior. Com isso, vai ocorrer uma maior ampliação da imagem. O que eu posso fazer? Aumentar a distância foco-filme. Aumentando a distância foco-filme, vai diminuir um pouco mais essa ampliação. Ok? Deu para entender? Um exemplo que eu vou dar para vocês aqui é um raio-x de tórax. Repare, o ideal para se realizar um raio-x de tórax é em PA, póstero anterior, e não AP. Quando eu faço AP? Só em pacientes acamados, né? Paciente de maca ou pacientes em leito, raio-x no leito ali, crianças, né? RNs que eu vou fazer deitadinho ali em AP, exceto esses daí. De preferência para raio-x de PA, que é em pé. Por quê? Para não ocorrer magnificação do coração. O coração ele está mais anterior na caixa torácica aqui. Então, se ele está mais anterior, ele tem que estar mais próximo do filme. Se o coração está mais próximo do filme, ele vai aumentar o mínimo que seja. Se eu faço em AP, o coração vai estar afastado do filme. Se ele está afastado do filme, eu aumentei o objeto, a distância objeto-filme, tá vendo? Eu aumentei. Se eu aumentei, o que vai acontecer com esse coração? Vai ampliar, o coração vai aumentar de tamanho. Isso não é legal. Pode dar um falso diagnóstico para o médico. Ele vai entender que ali tem uma cardiomegalia, coração aumentado, né? E muitas vezes não é isso. Às vezes é só a posição que foi realizado o raio-x. Então, por isso que é muito importante também você anotar na radiografia ou na imagem se foi realizado em PA ou AP para o médico já imaginar como foi realizada essa imagem. Imagine aqui, ó, numa imagem PA, olha o tamanho do coração, o tamanho mais próximo do real possível. Se eu fiz em AP, esse coração vai aumentar de tamanho, então
ele vai ficar com uma estrutura maior, podendo dar um falso diagnóstico de cardiomegalia. Então, toda a estrutura que eu vou radiografar, eu tenho que colocar o mais próximo possível do filme, da estrutura, né? A estrutura mais próxima do filme, para não ocorrer a magnificação, né? Não ocorrer essa ampliação da imagem, ok? Considerações finais. Então, eu preciso dos fatores radiológicos para poder realizar uma imagem radiográfica, né? Eu preciso do KV. O KV ele controla o poder de penetração dos raios-x, né? E o contraste das imagens. O MA ele controla a quantidade dos feixes de raio-x e a densidade das imagens. Eu preciso conhecer as espessuras, a utilização do espessômetro para descobrir a espessura da estrutura, para realizar o raio-x também, para obter o KV e realizar o raio-x. E eu preciso conhecer essa distância, quando eu posso aumentar e diminuir essa distância foco-filme e distância objeto-filme, ok? Então, se por acaso eu precisei aumentar a distância objeto-filme, eu aumento a distância foco-filme para não ampliar tanto essa imagem, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A próxima videoaula vai ser de cálculos de raio-x e MAS. Não percam, ok? Até a próxima aula. Tchau!